Sim. Próximo item da pauta. É o item 2, apresentação e discussão da ata da 42ª reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 3/11/2022. Eu pergunto aos demais membros, como a ata foi previamente distribuída, se podemos dispensar a sua leitura. Por mim, tudo bem. Aprovado. Também Sem concordo problema. com o senhor. Aprovado. Em votação, Aprovado. Aprovado. Aprovada. a secretária para consignar que a ata foi aprovada por unanimidade. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Gilvan do Espírito Santo Batista. 3.1, processo 2022, final 3698. Nos itens 3.1, 3.2 e 3.3, são todos processos da aviação araguarina. A tipificação das infrações são a mesma, que é a emissão ou preenchimento de bilhetes de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. Eu pergunto aos senhores se podemos fazer a leitura de um voto e depois julgar individualmente cada processo. Se os demais membros da Câmara concordam, pois no processo 2022, 3698, 2022, 3285 e 2022, 3900, a infração é a mesma e a empresa é a mesma. A defesa e o voto também são idênticos, as infrações são as mesmas. Sem problema. Eu estou de acordo com a proposta do relator. Sem nenhum problema. De acordo. Obrigado. Como a secretária diz, processo 2022, final 3698, auto-infração 41413, empresa Aviação Araguarina Limitada. Trata o processo do auto-infração número 41413, lavrado em nome da empresa Aviação Araguarina Limitada, com base no inciso 38 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG, por emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. A empresa foi autuada no dia 16/6/2022, às 9h35, por reajustar, sem autorização da GR, a tarifa da linha 11.158.00 Goiânia-Anápolis. Consta dos autos cópia do aviso de reajuste, onde se vê que, a partir do dia 28/5/2022, a tarifa seria reajustada da seguinte forma: abre aspas, Anápolis, R$ 13,20, e Umas, R$ 11,25, fecha aspas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 624/2022, e a R recebida em 11/7/2022. Apresentou tempestivamente a sua defesa, antes mesmo de ser notificada, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 137/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de infração número 41.413, pois caracterizada pelo seu percurso, ou seja, Goiânia-Anápolis, origem Goiânia, destino Anápolis, nos termos que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto 8.444/2015. Superada essa fase, passo à análise do processo. Conheço da defesa, porque apresente os requisitos para a sua admissibilidade e passo a analisá-la quanto ao mérito. Os argumentos e justificativos apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.413. A empresa Aviação Araguarina Limitada reajustou a tarifa da linha 11.158.00 Goiânia-Anápolis, sem a devida autorização da GR. 2. A mencionada linha foi outorgada à empresa Aviação Araguarina Limitada na forma estabelecida nos seguintes documentos: Resolução Normativa número 040/2015-CR, Resolução Normativa 064/2016-CR, 3. Termo de autorização número 0158/2016 e o 5, Lei 18.673/2014. 3. Nos atos normativos editados pela agência, Resolução Normativa número 040/2015-CR e termo de autorização número 0158/2016,
firmado pela empresa de aviação Araguarina Limitada, consta que o coeficiente tarifário seria definido pela GR. Existe, portanto, no termo de autorização celebrado com a GR, a previsão expressa de que as tarifas seriam reguladas com base nos reajustes anuais e na data base de cada ano. 4. Não se aplica, a meu ver, no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Goiás, o que dispõe o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 18.673, de 2014, mencionado na defesa, e que trata da liberdade de preços e tarifas a ser exercido em ambiente livre e aberto à competição, pois as autorizações foram concedidas em regime de exclusividade e, desta forma, inexiste um ambiente livre e aberto à competição. Desta forma, ao meu ver, inexistindo o ambiente livre e aberto à competição, nos termos que dispõe o inciso 7 do artigo 30 da Lei 18.673/2014, é lícito ao ente regulador reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. 5. Instada a se manifestar, a Procuradoria Setorial o fez nos termos do parecer número 47/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta a seguinte conclusão em seu item 4. 4.1. Ante o exposto, sob o ponto de vista jurídico, a par da premente necessidade de remediar a situação de origem e de forma macro, através da efetiva adequação das delegações do Serviço de Transporte Intermunicipal ao preconcitado pela CF, no que se refere à conjunção atual, notadamente a casuística vertida na presente consulta, conclui-se pela validade do controle tarifário pelo ente regulador e, consequentemente, pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária ante a infração na qual incorreu. 4.2. No que concerne a manutenção ou não do auto de infração, invoca-se a competência exclusiva da Câmara de Julgamento para análise e conclusão a respeito, nos termos do artigo 19-A da Lei 13.569, de 1999, e artigo 33 do Decreto número 9.533, de 2019, abstendo-se esta Procuradoria Setorial de manifestar-se quanto ao particular. 4.3. Encaminha-se os autos à Procuradoria do Estado para conhecimento e apreciação superior via assessoria de gabinete, consoante o disposto no artigo 3º da LC número 58/2006, e em virtude do artigo 2º, portaria número 170/2020, da Procuradoria-Geral do Estado, principalmente considerando tratar-se de questão de ampla repercussão nos contratos com as demais empresas autorizatárias e o encaminhamento de diversas consultas de idêntico a este órgão consulente, com vistas à necessária uniformização dos possíveis desfechos dos casos. 6. A Procuradoria-Geral do Estado, instada a se manifestar, a pedido da Procuradoria Setorial, o fez nos termos do despacho número 1667/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta em seu item 7 a seguinte conclusão. Abre aspas. Desta forma, reafirmo o teor do despacho 1651/2020 e invoco os seus fundamentos para acolher o parecer AGR Proc 7, número 47, de sorte a orientar pela validade do controle tarifário pelo ente regulador, relativamente ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no âmbito do Estado de Goiás, ainda que no regime de autorização, uma vez que é ausente um ambiente livre e aberto à competição, na prestação dos serviços, não devendo ser assegurada aos delegatários a liberdade de preços. Consequentemente, oriento pela validade jurídica da penalização da autorizatária que procedeu a um reajuste tarifário unilateral ante a infração a qual incorreu, fecha aspas. 7. Concluindo, entendo que, inexistindo um ambiente de livre e aberta competição na prestação dos serviços, como no caso em exame, consequentemente, não deve ser assegurado aos delegatórios a liberdade de preços, mas sim o controle do ente regulador para reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. Quanto ao auto de infração número 41.413, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Finalizando,
É importante consignar que, no meu entendimento, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, em face da gravidade da situação imposta pela pandemia a todos os setores, e no caso específico ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, não cumpriu a sua finalidade, que é de regular, controlar e fiscalizar, nos termos que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3.569, de 1999, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015, mas tal fato não justifica o ato unilateral praticado pela empresa, que poderia buscar uma outra alternativa legal, inclusive a judicial. Voto. Posto isto, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.413, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Como ninguém se manifestou, em votação. Lembrando que o processo foi relatado pelo membro Ricardo e votou pela manutenção do auto de infração. Andréia, eu voto pela manutenção do auto de infração. Voto com o relator pela manutenção. Membro da linha, mantendo-se a minha coerência, entendo que a auto de infração está elevado a visto por falta de identificação do código da linha, pela anulação do auto de infração. Perfeito. Paulo? Eu voto, como já votei em demais a respeito da mesma matéria, pela anulação do auto. Concordo plenamente aqui, retirando o não aqui do voto do membro Gilvan, né? Reforçando aqui, só finalizando a importância de consignar, no meu entendimento, a Agência Goiana de Regulação, em face à gravidade pós pela pandemia em todos os seus setores, não cumpriu a sua finalidade, que é de regular e controlar. Uma vez que ela foi instada a se manifestar a respeito do aumento tarifário, e ela não fez, né? Ela devia ter se pronunciado ou contra ou a favor, de alguma forma tinha que ter se manifestado. Uma vez que ela se permaneceu silente, né? Eu vou pela anulação do auto. Voto pela anulação do auto. Consignar que o auto de infração foi mantido por maioria de votos, com os votos contrários do membro da linha pelas razões já conhecidas, bem como do voto do membro Paulo, que ambos votaram pela anulação do auto de infração. O próximo processo também é o processo número 2022-3285, auto de infração 41.381, é da empresa Aviação Araguarina. A defesa é a mesma. As razões do meu voto são as mesmas, pois a tipificação da infração é a mesma. E eu coloco o processo em votação do auto de infração número 41.331. Lembrando que o processo foi relatado pelo Ricardo Rosa, que manteve o auto de infração. E o meu voto também foi pelas razões, foi pela manutenção do auto de infração, conforme relatório 149. Meu voto também é pela manutenção do auto de infração, relator. Relator, eu voto pela anulação do auto, pelos mesmos motivos expostos no voto anterior, pela anulação do auto. Membro Idalino? Qual o número desse processo? É o processo 3285, Idalino. 3285 final. É isso que eu queria dizer, porque na pauta ele está considerando que não é retorno de vista. Então o Ricardo não votou nele. Não. Ele. Não. Na pauta está assim.
Na pauta tá Não, sem não, retorno, esse isso, aqui mas consegue. esse aqui não é retorno de vista, não, Idalino. Não, tudo bem, porque no início você falou que já tinha votado já. Ok. Eu mantenho a minha linha de voto pelas razões já demonstradas em outros processos da mesma objetividade, da mesma condição. Entendo que o auto está evado de vista por falta de identificação da linha. Então, pela anulação do auto de fração. Ricardo? Falta o voto do Ricardo. Eu voto pela manutenção do auto de infração. A secretária para consignar que o auto de infração número 41.331, da empresa Aviação Araguarina Limitada, em conformidade com o voto do relator, relatório número 149, foi mantido por maioria de votos, com os votos contrários pela anulação do auto de infração do membro Idalino e pelo membro Paulo, pelas reações já consignadas. O próximo processo também é da Aviação Araguarina Limitada, processo 2022-3900, auto de infração 41.442, relatório número 150. A infração é a mesma, a empresa é a mesma, as razões da defesa e as razões do relator são as mesmas, com o meu voto pela manutenção do auto de infração. Aos demais membros para votarem. Membro Idalino, pelas razões já encaminhadas em outras da mesma matéria, pela anulação de auto de fração. Paulo, eu voto pela anulação do auto de infração pelos motivos expostos nos votos anteriores, pelo mesmo motivo e pela mesma matéria aí. Ricardo e Andréia. Minha posição é pela manutenção do auto, relator. Também voto pela manutenção do auto de infração. A secretária para consignar que o auto de infração número 41.442, da empresa Aviação Araguarina Limitada, foi mantido por maioria de votos, nos termos relatório número 150. Votaram pela anulação do auto de infração os membros Paulo Marques e Idalino Serra Hortêncio, pelas razões já consignadas. A secretária para colocar em pauta o próximo item da pauta. Item 3.4, processo 2022, final 4167. Processo número 2022, final 4167, Auto Viação Goianésia Limitada, auto de infração 41459. Trata o processo do auto de infração número 41.459, lavada em nome da empresa Auto Viação Goianésia Limitada, com base no inciso 38 do artigo 12 da resolução número 297/2007 CG, por emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. A empresa foi autuada no dia 1/7/2022, às 8h23, por reajustar sem autorização da GR a tarifa da linha número 0105400 Goiânia-Goianésia. Consta dos autos, cópia do bilhete de passagem do dia 1/7/2022, no valor de R$ 51,50. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 715/2022, IAR recebido em 13/7/2022. Apresentou tempestivamente a sua defesa em 22/7/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, alega neste documento: 1. Inicialmente faz um relato da autuação e entende inerente à fiscalização da fiscalização. A seguir, trata do aumento de óleo diesel na ordem de 57% nos últimos 12 meses, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP. 3.
que a saúde financeira das empresas é crítica e, com o aumento dos custos, principalmente do óleo diesel, as tarifas atualmente autorizadas estão devassadas. 4. Que foram feitos pedidos de reajuste tarifário pelo Sindicato de Transporte Coletivo Interestadual de Passageiro do Estado de Goiás, CETRIM, e que não houve manifestação da GR no tempo hábil. 5. Que é inadmissível, diante da grave situação vivida pelas transportadoras autorizadas, a agência se abstenha de reajustar as tarifas e se furte de dar uma resposta célere ou até mesmo que apresente uma solução, ainda que temporária, para o problema. Desta forma, as empresas se viram à mercê da sua própria sorte. Fecha aspas. 6. Que o termo de autorização do 054, esse é o artigo 5º, contempla a previsão para que haja a revisão tarifária. 7. Que a situação excepcional vivida pelas empresas justifica a atualização do valor da tarifa, visando manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 8. A seguir, continua a descrever a situação caótica por que passa as empresas. 9. Ao final, faz a sua conclusão, abre aspas, assim, sendo diante da ausência da conduta reprovável da autuada, punida esta empresa pelo acatamento às alegações acima levantadas, para declarar a inconsistência do presente auto-infração, lavado contra si de forma totalmente inadequada e inoportuna, e quanto ao seu mérito que seja julgado totalmente improcedente, com seu consequente cancelamento. Fecha aspas. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto-infração número 41459, pois está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Goiânia-Goiás, destino Goianésia-Goiás, nos termos que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto número 8.444/2015. Superada esta fase, passo à análise do processo. Conheço da defesa porque presente os requisitos para a sua admissibilidade e passo a analisá-la quanto ao mérito. Os argumentos e justificativos apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41459, pois, 1. A empresa Autoviação Goianésia Limitada reajustou a tarifa da linha 0105400 Goiânia-Goianésia sem a devida autorização da GE. 2. A mencionada linha foi outorgada à empresa Autoviação Goianésia Limitada na forma estabelecida nos seguintes documentos. 1. Resolução normativa número 040/2015, CR. 2. Resolução normativa número 056, CR. 3. Termo de autorização número 054/2016 e Lei 18.673/2014. 3. Nos atos normativos editados pela agência, Resolução normativa número 040/2015, CR, e termo de autorização número 054/2016, firmado pela empresa Autoviação Goianésia Limitada, consta que o coeficiente tarifário seria definido pela GE. Existe, portanto, no termo de autorização celebrado com a GR, a previsão expressa de que as tarifas seriam reguladas com reajustes anuais na data base de cada ano. 4. Não se aplica, a meu ver, no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Goiás, o que dispõe o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 18.673, de 2014, mencionado na defesa, e que trata da liberdade de preços e tarifas a ser exercido em ambiente livre e aberto à competição, pois as autorizações são concedidas em regime de exclusividade, e desta forma inexiste um ambiente livre e aberto à competição. Desta forma, a meu ver, inexistente um ambiente livre e aberto à competição, nos termos que dispõe o inciso 7 do artigo 30 da Lei 18.673, de 2014, é lícito ao ente regulador reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. 5. Instado a se manifestar, a Procuradoria Setorial fez nos termos do parecer número 47, que passa a fazer parte integrante deste ato, e que apresenta a seguinte conclusão em seu item 4.1. Ante o exposto, sob o ponto de vista jurídico, a par da premente necessidade de remediar a situação de origem e de forma macro,
através da efetiva adequação das delegações do Serviço de Transporte Intermunicipal ao preconizado pela CFE. No que se refere à conjuntura atual, notadamente a casuística vertida na presente consulta, conclui-se pela validade do controle tarifário pelo ente regulador e, consequentemente, pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária ante a infração. 4.2. No que concerne a manutenção ou não do auto de infração, invoca-se a competência exclusiva da Câmara de Julgamento para análise e conclusão a respeito, nos termos do artigo 19-A da Lei de 13.569, de 1999, e artigo 33 do Decreto 9.533, de 2019, abstendo-se essa Procuradoria Setorial a manifestar-se quanto ao particular. 4.3. Encaminha-se os autos à Procuradoria-Geral do Estado para conhecimento e apreciação superior via assessoria de gabinete, constante disposto no artigo 3º da LC número 58 de 2006 e em virtude do artigo 2º da portaria número 170 de 2020 da Procuradoria-Geral do Estado, principalmente considerando tratar-se de questão de ampla repercussão nos contratos com as demais empresas autorizatárias e o encaminhamento de diversas consultas de idêntico a este órgão consulente, com vistas à necessária uniformização dos possíveis desfechos do caso. Fecha aspas, CIT. 6. A Procuradoria-Geral do Estado instada a se manifestar a pedido da Procuradoria Setorial, o fez nos termos do despacho 1667/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta em seu item 7º a seguinte conclusão, abre aspas. Desta forma, reafirma o teor do despacho número 1651/2021 e invoca os seus fundamentos para acolher o parecer AGR Proc. 7, número 47, de sorte a orientar pela validade do controle tarifário pelo ente regulador relativamente ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado de Goiás, ainda que no regime de autorização, uma vez que ausente um ambiente livre e aberto de competição na prestação de serviços, não devendo ser assegurado aos delegatários a liberdade de preços. Consequentemente, oriento pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária, que procedeu ao reajuste tarifário unilateral ante a infração a qual incorreu. Fecha aspas. 7. Concluindo, entendo que, inexistindo o ambiente de livre e aberta competição na prestação dos serviços, como no caso do exame, consequentemente, não deve ser assegurado aos delegatários a liberdade de preço, mas sim o controle do ente regulador para registrar as tarifas e proceder à sua revisão. Quanto ao ato de infração número 41.459, foi levado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Finalizando, é importante consignar que, no meu entendimento, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, em face da gravidade da situação imposta pela pandemia, a todos os setores, e no caso específico ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, não cumpriu a sua finalidade, que é de regular, controlar e fiscalizar, nos termos que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 1999, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 19 do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015, mas tal fato não justifica o ato unilateral praticado pela empresa, que poderia buscar uma outra alternativa legal, inclusive judicial. Voto. Posto isso, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.459, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais, e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Como ninguém se manifestou, em votação.
Meu voto é com o relator pela manutenção do auto. Também voto com o relator pela manutenção da auto-infração. Meu voto é pela anulação do auto pelos motivos expostos anteriormente. Idalino, Pelas razões já em outros processos, pela anulação do auto de infração. a secretária, para consignar que o auto de infração foi mantido por maioria de votos, com os votos dos membros Paulo e Idalino pela anulação do auto de infração. Próximo item da pauta. Item 3.5. Processo 2022, final 3288. Interessado, empresa Moreira Limitada, processo 2022, final 3288, auto-infração 41.344. Trata o processo do auto-infração número 41.344, lavrado em nome da empresa Moreira Limitada, com base no inciso 8 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG, por emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. A empresa foi autuada no dia 31/5/2022, às 9h57, por reajustar sem autorização da GE a tarifa da linha 11.172.00 Goiânia-Monte Claros de Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 526/2022, e a R recebida em 3/6/2022. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa e passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, alega neste documento: 1. Inicialmente faz um relato da autuação e entende que o auto de infração é nulo por não estar assinado e por não constar a qualificação do agente autuante. 2. Faz um relato sobre a alteração dos coeficientes tarifários e menciona que, dentro da normalidade, deveriam ser reajustados no mês de julho de cada ano e tal fato não vem ocorrendo. 3. Menciona a escalada de reajuste dos combustíveis e a grave crise por que passam as empresas. 4. Afirma que, com os coeficientes atualmente em vigor, ficaram totalmente insubsistentes e impraticáveis, levando as autorizadas desse serviço a um verdadeiro descalabro operacional. 5. Menciona pedido de revisão extraordinária e pedido de reajuste emergencial e que foram indeferidos pela GE. 6. Menciona o comunicado nos termos da lei de que trata o reajuste dos coeficientes tarifários e que ficou sem resposta da GE. 7. Afirma, abre aspas, dentro deste contexto, o sindicato da categoria e as operadoras do sistema resolveram seguir os ditames legais e aplicar uma correção para os coeficientes tarifários, levando-se em conta os fatores da rubrica do diesel e do INPC, fecha aspas. 8. Menciona dispositivos da Lei 18.673, que entende ser aplicável ao caso em exame e que resguarde seus direitos, inclusive o de reajustar os valores dos coeficientes tarifários, como de fato o fez. 9. Menciona também o decreto 8.444, que também entende que justifica o ato praticado, inerente ao reajuste tarifário, pois os serviços regulares devem ser operados com liberdade tarifária. 10. Faz referência à manifestação da GR em processo judicial, onde entende que as autorizatárias podem definir suas próprias tarifas. 11. Menciona a situação que as autorizatárias estão enfrentando com o reajuste do óleo diesel nos últimos meses e menciona a forma em que os coeficientes tarifários foram atualizados nos últimos anos. 12. Entende que cumpriu com todos os requisitos legais para reajustar os coeficientes tarifários, não restando quaisquer irregularidades e ilegalidades na atualização do coeficiente tarifário. 3. Ao FINER requer a anulação do auto de infração número 41.344. Em síntese, é o relatório. Fundamentação. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de infração número 41.344. A linha no auto de infração número 41.344 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Goiânia, Goiás, destino Monte Claros, Goiás, nos termos que dispõe o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 51 do decreto número 8.444/2015.
Ainda nesta fase preliminar levantada na defesa de que o auto de infração não está assinado e o agente fiscal identificado não procede. 1. O auto de infração número 41.344 está assinado na forma legal e o agente fiscal Paulo César Ferreira, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 659.843.821.72. 2. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado no auto de infração. 3. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe a obrigação legal de opor o ciente na segunda via. Superada esta fase, passo à análise do processo. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade e passo a analisar a controvérsia. Os argumentos de justificativa apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.344, pois 1. A empresa Moreira reajustou a tarifa da linha 11.172.00 Goiânia Montes Claros, Goiás, sem a devida autorização da GR. 2. A mencionada linha foi outorgada à empresa Moreira Limitada na forma estabelecida nos seguintes documentos. 1. Resolução normativa número 040, CR. 2. Resolução normativa número 075, 2016, 3. Termo de autorização número 0172, 2016, CR. E Lei 18.873, 2014. 3. Nos atos normativos editados pela agência, Resolução normativa número 040, 2015, CR, e termo de autorização número 0172, 2016, firmado pela empresa Moreira Limitada, consta que o coeficiente tarifário seria definido pela GR. Existe, portanto, no termo de autorização celebrado com a GR, a previsão expressa de que as tarifas seriam reguladas com reajustes anuais na database de cada ano. 4. Não se aplica, a meu ver, no transporte rodoviário intermodal de passageiros no estado de Goiás, o que dispõe o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 18.673, mencionado na defesa, e que trata da liberdade de preços e tarifas a ser exercido em ambiente livre e aberto à competição, pois as autorizações foram concedidas em regime de exclusividade e, desta forma, inexiste o ambiente livre e aberto à competição. Desta forma, ao meu ver, inexistindo o ambiente livre e aberto à competição, nos termos que dispõe o inciso 7 do artigo 10 da Lei 18.673, 2014, é lícito ao ente regulador reajustar as tarifas e poder proceder à sua revisão. 5. Instada a se manifestar, a Procuradoria Setorial o fez nos termos do parecer número 47, para 2022, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta a seguinte conclusão em seu item 4. 4.1. Ante o exposto, sob o ponto de vista jurídico, a par da premente necessidade de remediar-se à situação, na origem de forma macro, através da efetiva adequação das delegações do Serviço de Transporte Intermunicipal ao preconizado pela CEF, no que se refere à conjuntura atual, notadamente a casuística vertida na consulta, conclui-se pela validade do controle tarifário pelo ente regulador e, consequentemente, pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária ante a infração a qual incorreu. 4.2. No que concerne à manutenção ou não do auto de infração, invoca-se a competência exclusiva da Câmara de Julgamento para análise e conclusão a respeito, nos termos do artigo 19A da Lei 13.569, de 1999, e artigo 33 do Decreto 9.533, de 2019, abstendo-se esta Procuradoria Setorial de manifestar-se quanto ao particular. 4.3. Encaminha-se os autos à Procuradoria Setorial Geral do Estado para conhecimento e apreciação superior, via assessoria de gabinete, consoante o disposto no artigo 3º da LC número 58, 2006, e em virtude do parágrafo do artigo 2º da portaria número 170, 2020, da Procuradoria Geral do Estado, principalmente considerando tratar-se de questão de ampla repercussão nos contratos com as demais empresas autorizatárias e o encaminhamento de diversas consultas de idêntico
a este órgão consulente com vistas à necessária uniformização dos possíveis desfechos dos casos. Fecha aspas. 6. A Procuradoria-Geral do Estado insta a se manifestar a pedido da Procuradoria-Geral fez nos termos do despacho número 1667, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta esse item 7 a seguinte conclusão, abre aspas. Desta forma, reafirma o teor do despacho 1651, 2021, GAB, e invoca os seus fundamentos para acolher o parecer AGR Prop 7, número 47, de sorte a orientar pela validade do controle tarifário pelo ente regulador, relativamente ao serviço de transporte rodoviário intermodal de passageiros, no âmbito do Estado de Goiás, ainda que no regime de autorização, uma vez que ausente um ambiente livre e aberto à competição, na prestação de serviços, não devendo ser assegurado aos delegatários a liberdade de preço. Consequentemente, oriento pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária que procedeu ao reajuste tarifário unilateral ante a infração na qual incorreu, fecha aspas. 7. Concluindo, entendo que, inexistindo o ambiente livre e aberto à competição na prestação dos serviços, como no caso em exame, consequentemente, não deve ser assegurado aos delegatários a liberdade de preço, mas sim o controle do ente regulador para reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. Quanto ao auto de infração número 41.344, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Finalizando, é importante consignar que, no meu entendimento, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, em face da gravidade da ação imposta pela pandemia a todos os setores, e no caso específico ao transporte rodoviário e intermodal de passageiros do Estado de Goiás, não cumpriu a sua finalidade, que é de regular, controlar e fiscalizar, nos termos que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569 de 1999, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015, mas tal fato não justifica o ato unilateral praticado pela empresa, que poderia buscar uma outra alternativa legal, inclusive a judicial. Voto. Posto isso, considerando o que consta dos autos, e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.344, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstruí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Como ninguém se manifestou, em votação. Voto com o relator pela manutenção do auto de infração. Também Eu voto voto- com o relator pela manutenção do auto de infração. Eu voto pela anulação do auto de infração 41.388 pelos motivos expostos nos 44. votos anteriores. Desculpa, 44, 344. É que a língua está aberta. Membro da linha, mantendo-se minha linha em preliminar por vício no auto de infração, pela falta de identificação da linha, pela anulação do auto de infração. A secretária para consignar que o auto de infração 41.344 foi mantido por maioria de votos, com os votos contrários do membro Idalino e do membro Paulo, pela anulação do auto, pelas reações já exaustivamente declaradas. A secretária para colocar em pauta o próximo item da pauta. Item 4, encerramento. Bom, inicialmente eu queria agradecer a presença de Dalino, desejar a ele uma pronta recuperação. Obrigado. Logo, logo esteja 100% com a sua saúde recuperada. Obrigado. Problema no 42º bis lá, batalhão? Está no acampamento ou nada a ver? O que houve?
Não, Paulo, eu sofri um acidente e eu quebrei 2 vértebras da coluna, L2 e L3, e eu estou no estaleiro. Nossa. Que coisa, hein? Pois é, não foi do 42º BI, não. Porque Foi esse um... negócio bi lá tá perigoso. Bombas e tal. Foi por outras Tá certo. razões. Agora estou trancado em casa, deitado, repouso absoluto, de colete, e agora aquele trem, tomando remédio para dor. Vixe, Arranhado. Mas tá bom, faz parte da vida. faz parte. Eu pediria aos membros para assinarem a lista de presença e o relatório. E desejar a todos um final de semana repleto de muita paz, de muita saúde. Obrigada pra você também. Obrigado e para vocês também. Muito obrigado a todos e bom final Bom de dia a semana. todos. Melhoras. Não mais. esqueça de